Fala previdenciarista, tudo bem com vocês? Passando aqui para trazer informações atualizadas sobre o tema 1112 do STF, a revisão da vida toda. Hoje, no dia da gravação desse vídeo, 1º de agosto de 2023, o tema está suspenso junto ao STF, aguardando julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS. Se você quer saber mais informações, acompanhe esse vídeo até o final. Eu sou Valberto Ducanges, advogado especialista em direito previdenciário e planejamento de aposentadoria. Bom, vamos lá. O tema 1102 do STF está na pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS. Eu vou comentar aqui com vocês quais os pontos que o INSS levanta nesses embargos para que vocês entendam a real situação. O INSS levanta 3 pontos principais. Ele quer a manutenção do divisor mínimo de 60% do período decorrido, que veio com a Lei 9.876 de 99. Ele quer a modulação dos efeitos da decisão e ele quer que a tese se aplique somente às aposentadorias por tempo de contribuição, porque o caso que levou ao julgamento do STF foi originado de um tema de aposentadoria por tempo de contribuição. Bom, com relação à modulação dos efeitos, tanto o CPC quanto as leis que regulam a declaração de inconstitucionalidade ou constitucionalidade determinam que só pode haver modulação se houver declaração de inconstitucionalidade. No julgamento da revisão da vida toda, não houve declaração de inconstitucionalidade. Houve sim a adoção pelo STF de proporcionar ao segurado a opção pela regra do artigo 29 da Lei de Benefícios ou pela regra do artigo 3º da Lei 9.876 de 99. Então não existe no ordenamento jurídico pátrio essa possibilidade. Tá ok? Com relação ao divisor mínimo, também não visualizo condição do pedido do INSS ser aceito, já que se o STF determinar o afastamento da Lei 9.876 de 99 e o divisor mínimo for inserido por essa lei, logo eu não posso utilizar parte de uma lei e parte de outra. É como se fosse um regime jurídico híbrido. Isso não pode haver. Então, não acredito no acolhimento desse pleito por parte do STF, já que determina a aplicação por inteiro do artigo 29 da Lei de Benefícios, a regra permanente que veio com as alterações. Alguns pontos precisam ser destacados com relação à revisão da vida toda. O único objeto da revisão da vida toda é a inclusão de salários de contribuição anteriores a julho de 94. Nada além disso. Após as explicações sobre a RVT, eu vou trazer para vocês algumas teses de revisão de fato, então assista esse vídeo até o final. Bom, na revisão da vida toda não se discute fator previdenciário, alíquota, tempo de contribuição, espécie de aposentadoria, não se discute nada além de incluir os salários de contribuição anteriores a julho de 94. O TRF3 publicou alguns enunciados que, por mais que não tenham força vinculante, vão demonstrar o caminho, o trilho que esse tribunal vai seguir. Dentre os enunciados, eu destaquei alguns. O enunciado 67. Nas ações em que se discute a revisão objeto do tema 1102 do STF, a revisão da vida toda, a parte autora deve demonstrar o interesse processual mediante a apresentação de planilha de cálculo, comprovando que a revisão lhe é favorável. Até aqui tudo bem. Sempre que for ingressar com uma ação judicial de revisão da vida toda, é necessário fazer a demonstração mediante planilha. Então você vai ter que analisar toda a carta de concessão, todos os salários de contribuição anteriores a julho de 94, fazer um emparelhamento com carteira de trabalho e previdência social, com declaração da empresa, com o extrato do FGTS e verificar se, incluindo esses salários, haverá majoração de renda. O detalhe é que você precisa ter atenção a esse ponto. Ter altas remunerações anteriores a julho de 94 nem sempre é o ponto que vai gerar essa majoração. Mesmo eu tendo contribuições anteriores a julho de 94 em valores inferiores, com a inclusão delas eu afasto o divisor mínimo. E isso pode proporcionar ao seu cliente uma majoração de renda mensal. O enunciado 68. A revisão relativa ao tema 1102 do STF deve levar em conta os salários de contribuições constantes no banco de dados do INSS. Ou seja, para o TRF3, você tem que fazer um ajuste do CNIS anteriormente. Ele não vai levar em consideração
se os salários de contribuição estiverem apenas em carteira de trabalho, por exemplo. No TRF1 está aceitando, mas o TRF3 não está aceitando. Então você vai ter que entrar com um pedido administrativo prévio de ajuste desse CNIES para que as contribuições anteriores a julho de 94, principalmente as anteriores a 82, porque o CNIES utiliza os dados de contribuição de 82 em diante, para que o juiz do TRF3 possa considerá-los. Caso contrário, não vai ser levado em consideração. Então é importante você ter isso em mente. O enunciado 69. Havendo pedido de revisão do tema 102 do STF, cumulado com pedido de retificação de dados de salário de contribuição constante no CNIES, é necessária a demonstração de prévio requerimento administrativo de inclusão dos referidos salários de contribuição. Então, se você for discutir retificação de salários de contribuição, aos olhos do TRF3, é necessário prévio requerimento administrativo. Também vejo isso como uma grande desnecessidade, pois todos esses requerimentos poderiam ser feitos em conjunto com o pleito de revisão da vida toda junto ao Poder Judiciário, com base no princípio da economia processual. Além disso, a própria súmula 75 da TNU já determinou que os salários de contribuição constantes na carteira servem como fonte de prova. Então, o ordenamento jurídico traz outros fundamentos que destoam desses enunciados. Lembrando, os enunciados não têm força vinculante. Trago aqui alguns comentários, inclusive sobre a súmula 75 da TNU. Com relação aos enunciados 68 e 69, não entendo ser necessário prévio ajuste do salário de contribuição para pedir revisão. Isso pode ser feito na própria ação de revisão, ou, na pior das hipóteses, fazer esse pedido de revisão no INSS e cumular com os pedidos de ajuste. O tema 350 do STF, ele fala da necessidade do prévio requerimento administrativo quando estamos diante de concessão de benefícios, mas traz a exceção de, quando for notória que a pretensão do segurado vai ser negada pelo INSS, esse pleito pode ir diretamente ao Poder Judiciário. Como a administração obedece ao princípio da legalidade e a revisão da vida toda não se origina na lei, mas sim em entendimento jurisprudencial, é notória e óbvia a negativa desse pleito junto ao INSS. Por isso que ele deve ser solicitado diretamente no Poder Judiciário. O CNIES retificado é importante, pois facilita a extração de dados para a apuração da revisão. Então é importante que você indique na sua petição inicial de onde você extraiu o salário de contribuição. Carteira de trabalho, extrato do FGTS, RAIS, declaração da empresa. Você tem que demonstrar para o juiz onde constam esses salários de contribuição, principalmente os anteriores a 82. E existem decisões por alguns TRFs, por todos os TRFs, melhor dizendo, STJ e TNU, sobre a possibilidade de comprovação dos salários de contribuição constantes na CTPS. O TRF3 destoa um pouco desses entendimentos. O enunciado 70 e o 71, respectivamente, nos traz o seguinte: são documentos indispensáveis à propositura da ação. Cópia integral do processo administrativo, corretamente, carta de concessão e cópia integral de processo administrativo de revisão para a inclusão de salário de contribuição no CNIES. Então, todo o processo administrativo que você, porventura, tenha protocolizado anteriormente ao ingresso da ação judicial é interessante inseri-lo no processo. Nas ações em que se discute a revisão da vida toda, quando não constar do CNIES o valor do salário de contribuição e o segurado não poder comprovar de forma alguma, será considerado valor de um salário mínimo. O que em alguns casos também não é prejudicial, pois, como eu já falei, pode afastar a aplicação do divisor mínimo. Alguns outros pontos interessantes. Já falei para vocês que não se discute espécie de benefício, não se discute alíquota, fator previdenciário, não se discute tempo de contribuição na revisão da vida toda e não se discute quantidade e valores do salário de contribuição pós-julho de 94. Observações. A inclusão de salário de contribuição que não estão no CNIES, anteriores a 82, não pode ser fundamento para alegação de fato novo pelo INSS, com base na portaria 997 de 2022 e da IN 128. Em seu artigo 48, pelo fato do INSS ter reconhecido o respectivo período como tempo de contribuição.
Então o INSS não pode trazer a tese de fato novo, pois ao analisar aquele processo de concessão, ele reconheceu aquele período como tempo de contribuição. Mas como antes da RVT, o período básico de cálculo era julho de 94 para frente, ele pode vir agora no seu processo alegar fato novo, mas você já tem a tese para afastar essa alegação. O INSS pode querer discutir questão não referida nos autos. Então é importante delimitar os pedidos e o objeto da causa. Informar que os salários de contribuição após julho de 94 foram retirados da carta de concessão. Os anteriores a julho de 94 do CNIS e indicar de onde foram extraídos os anteriores a 82, conforme eu já mencionei para vocês. Cuidado muito importante, olha só o que diz o artigo 19, F, do Regulamento da Previdência Social, Decreto 3.048/99. A obrigação do INSS de promover a instrução de requerimento e a comprovação de requisitos legais para o reconhecimento de direitos não afasta a obrigação de um interessado ou seu representante juntar ao requerimento toda a documentação útil à comprovação do direito. Então, sempre que você for analisar um caso previdenciário do seu cliente, anexe nos autos toda a documentação que constitui o direito dele. Não pense que o INSS vai juntar, que o INSS tem obrigação. O Poder Judiciário caminha para um passo de proporcionar e de gerar muito mais responsabilidade ao segurado do que ao INSS. Então, quem se antecipa, governa. Junte a documentação necessária. Sobre a exigência de requerimento administrativo, já falei que não há necessidade. Interessante você ler o tema 350 do STF. Quem se aposentou após a reforma da Previdência pode ter direito? Sim, pode ter direito, desde que tenha se aposentado com base nas regras do direito adquirido. Uma vez que a revisão da vida toda, ela compreende benefícios concedidos de 26 de novembro de 99 a 12 de novembro de 2019. Só quem se aposentou com TIBS entre essas datas tem direito à RVT. Porém, quem se aposentou após a reforma da Previdência terá direito somente se utilizou das regras do direito adquirido. Fica a dica. Muito cuidado com a acumulação da revisão da vida toda com outras revisões. Eu já vi casos, por exemplo, de amigos que acumularam revisão da vida toda e discussão com atividade especial de vigilante. O tema de vigilante está suspenso na TNU. Então, vai ocasionar a suspensão do seu processo. Tenha muito cuidado. Tutela de evidência do artigo 311 do CPC. É interessante que você peça a tutela de evidência na sentença, pois se a tutela de evidência é concedida antes da sentença, o INSS está interpondo agravo de instrumento e o processo está demorando muito. Então tem essa estratégia processual também. Não precisa aguardar o trânsito em julgado do STF para ingressar com a ação. Tá? Até porque o prazo decadencial de 10 anos, que tem como termo inicial o primeiro dia do mês subsequente ao primeiro recebimento do valor de apostadoria, está correndo. Sempre que for analisar um caso de revisão da vida toda, verifica o extrato de pagamento. É lá que consta a data do primeiro pagamento. E é a partir dessa data, do mês subsequente, que se inicia a contagem de 10 anos do prazo decadencial. Lembrando que o pedido administrativo no INSS suspende o prazo decadencial e a decisão indeferitória interrompe, ou seja, os 10 anos começam a contar a partir daquela data, da ciência da decisão indeferitória. Algumas informações importantes sobre decadência. O artigo 240 do Código de Processo Civil traz o seguinte: a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferida por juízo incompetente, retroagirá à data da propositura da ação. O parágrafo 4º traz o seguinte: o efeito retroativo a que se refere o parágrafo 1º aplica-se à decadência, ou seja, ajuizada a ação, havendo citação, existe a interrupção da decadência, ou seja, zero prazo. Então, não perca tempo, ajuize a ação imediatamente caso os 10 anos já estejam batendo a porta, no caso do seu cliente. Outra questão que se discute muito com relação à decadência. Em junho de 2020 foi publicada a Lei 14.010 de 2020. Essa lei dispõe sobre as relações jurídicas emergenciais transitórias na época do Covid das relações de direito privado. Já vi muitas pessoas querendo se utilizar dessa lei
para suspender a decadência. Eu confesso que não me apegaria a esse fundamento, porque a lei é clara, relações jurídicas de direito privado. Você poderia questionar, mas é isonomia, né? Fazendo parênteses que a relação do segurado com o INSS é de direito público. A isonomia não levaria a essa aplicação, a essa relação do segurado com o INSS? Não sei. Vai da interpretação do juiz. Você não pode se apegar a isso. O que você pode se apegar é buscar formas e estratégias, seja fazendo logo requerimento administrativo, seja ingressando logo com ação judicial, de interromper o prazo decadencial, para que o seu cliente não tenha o direito sido jogado no ralo, em razão do tempo. Então, amigo previdenciarista, esses eram os pontos que eu queria comentar com vocês sobre a atual situação da revisão da vida toda. Espero ter ajudado. Tenho a opinião de que essa revisão é muito boa, é muito interessante, proporciona grandes valores a título de atrasados, mas é uma revisão de exceção. A cada 10 aposentados, 3 vão se encaixar nos requisitos e a cada 3, 2 vão ter majoração de renda. Agora, revisão que nunca vai acabar é a chamada revisão de fato, uma vez que o INSS sempre erra na concessão do benefício e na apuração do cálculo, pois erra na contagem de tempo de contribuição, não considera tempo especial, não considera salário de contribuição, pula as competências no momento de elencar os salários de contribuição. Então, as revisões de fato, que eu vou comentar com vocês agora, elas são revisões eternas. E o mais importante delas, elas se aplicam tanto às implantações administrativas quanto às oriundas de processo judicial. Isso mesmo. Quando o juiz profere a sentença e determina a implantação do benefício do seu cliente, quem que faz o cálculo? Ele intima o INSS para implantar o benefício. Então o INSS erra tanto na via administrativa quanto na via judicial. Vou trazer para vocês aqui algumas das principais teses de revisão de fato. Antes de falar das teses, queria mencionar com vocês a importância do serviço consultivo. O cliente bate a sua porta, doutor, fui aposentado, recebo o valor X, queria saber se eu posso solicitar algum aumento. Você vai solicitar carta de concessão, processo administrativo, carteira de trabalho, carnê de pagamento ou pegar essa documentação pelo meu INSS do cliente. Mas você vai cobrar para a elaboração do parecer jurídico. Esse parecer jurídico vai apontar a viabilidade jurídica para determinada ação ou não. Se porventura o cliente não tem direito a alguma revisão, você já vai ter recebido o valor do parecer. Se ele tiver direito à revisão, você vai receber o valor do parecer e mais pelo processo judicial de revisão. Então entenda a importância do serviço consultivo. Vamos às teses agora da revisão de fato. A primeira tese é inclusão de tempo rural. Muitas das vezes o cliente nem sabe da possibilidade de aproveitar esse tempo. Então, por isso é importante você fazer uma entrevista minuciosa. Na sua ficha de entrevista já tem que constar essa pergunta. Então, muitos clientes começaram a sua vida de trabalho lá quando era criança, 12, 14 anos, trabalhando na roça com seus pais. Esse período pode ser levado como tempo de contribuição. Isso vai interferir no fator previdenciário, no coeficiente de cálculo e na regra de apostadoria, podendo proporcionar a ele majoração da sua renda mensal. Outra tese muito difundida é o reconhecimento do tempo especial. O INSS normalmente indefere o reconhecimento de tempo especial, o que impede a sua conversão em tempo comum, diminuindo o tempo de contribuição, aumentando o fator previdenciário. Então é importante você, advogado que conhece a legislação, verificar o preenchimento correto do PPP. Às vezes o cliente não nem anexa o PPP no processo administrativo. Ou seja, ele perdeu a oportunidade de angariar mais tempo de contribuição. E tempo de contribuição é ouro. Outra tese que pode ser utilizada, inclusão de tempo de contribuição que não tem anotação na carteira de trabalho. Muitos e muitos casos eu já analisei. O cliente trabalhou em determinada empresa como doméstico, o cliente trabalhou em determinada casa como doméstico ou em determinada empresa e não houve recolhimento previdenciário. E qual a solução que a gente apresenta a esse cliente? Qual a oportunidade que ele vai ter de comprovar esse vínculo? Temos inúmeras. Extrato analítico do FGTS, RAIS, olerites, termo de rescisão do contrato de trabalho. Às vezes a empresa não assina a carteira, mas rescinde o contrato e ele assina esse termo. Termo de aviso prévio, algum processo trabalhista, prova testemunial, na pior das hipóteses. Então, é muito importante, novamente, a entrevista inicial com o cliente, pois a sua ficha de entrevista precisa ter
essas perguntas para levar você ao caminho de proporcionar a ele a revisão do benefício. Então a gente precisa ter alguns cuidados quando quer levar tempo de contribuição ou salário de contribuição oriundo de sentença trabalhista para a revisão do nosso benefício. Quais sejam? O ajuizamento da ação tem que ser contemporâneo ao término do vínculo de emprego. A sentença não seja meramente homologatória de acordo e tem que ter transitado em julgado. A sentença precisa ter produzido, naquele processo, prova do vínculo laboral. Tem que ter a configuração daquele vínculo de emprego. E que não haja prescrição das verbas indenizatórias. Então a gente tem que observar esses pontos para que possamos levar essa tese revisional ao nosso cliente. Outra tese muito importante, inclusão de tempo do serviço militar. Muitos clientes não sabem que o período de exercício de atividade militar é levado em consideração como tempo de contribuição. E o documento que se comprova é a certidão de tempo de serviço militar, onde ele vai solicitar junto à junta militar onde ele prestou esse serviço. É considerado tempo de contribuição também. Mais uma tese, tempo de contribuição exercido na condição de aluno-aprendiz. Olha só o que diz a súmula 18 da TNU. Para fins previdenciários, o cômputo do serviço, o cômputo do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz exige a comprovação de que, durante o período de aprendizado, houve simultaneamente retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ou em auxílios materiais. 2, que essa contribuição tenha sido à conta do orçamento público. 3, a título de contraprestação por labor. E 4, na execução de bens e serviços destinados a terceiros. Então, deve constar na certidão, na declaração de aluno-aprendiz, que o trabalho foi exercido na qualidade de aluno-aprendiz, pagamento, ainda que indiretamente, como, por exemplo, vale alimentação, material escolar, vínculo empregatício e trabalho prestado na execução de bens e serviços a terceiros. Esse período é contabilizado também como tempo de contribuição. Novamente, isso precisa estar na sua ficha de entrevista. Outra tese, tempo de recebimento de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente. Esses períodos podem ser levados e considerados como tempo de contribuição para a futura aposentadoria, seja por idade ou por tempo de contribuição do seu cliente. Normalmente o INSS não reconhece e já temos temas pacíficos, TNU, STF, que determinam a inclusão desse período desde que intercalado com atividade ou contribuição, caso o benefício não tenha sido decorrente de acidente de trabalho. Se foi decorrente de acidente de trabalho, nem precisa intercalar com atividade ou com contribuição, ele automaticamente vai ser reconhecido como tempo de contribuição. Então, sempre importante a análise do processo administrativo de concessão para você identificar se esse período foi ou não contabilizado pelo INSS. Súmula 73 da TNU e tema 1125 do STF. Então, pessoal, essas eram as considerações que eu queria trazer, atualizar a todos vocês, primeiramente, sobre a revisão da vida toda e também destacar a importância das revisões de fato. Trouxe aqui algumas teses, existem várias outras teses também que a gente pode aplicar, mas essas são as mais corriqueiras, são as que mais o INSS peca. Então, mãos à obra, foque no serviço consultivo. O serviço consultivo, além de proporcionar honorários ao seu escritório, vai proporcionar serviços derivados das suas consultorias. E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, dê seu like, ative o sininho para receber notificações quando mais vídeos desses forem publicados, tá ok? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.